Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, no nome de Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 6, versículos 1 ao 14. João, capítulo 6, versículos 1 ao 14. E vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos oferecer neste dia maravilhoso. O tema da mensagem de hoje é o milagre da provisão e da generosidade. João capítulo 6, versículos 1 ao 14 nos diz o seguinte: Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pôr em prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de aproximadamente 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o partiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Vamos contextualizar o cenário desse texto, desta história, fato acontecido, onde Jesus Cristo foi o protagonista da multiplicação dos pães e dos peixes. Imagine a cena: uma multidão enorme, cansada e faminta, segue Jesus para um lugar deserto. É fim do dia. O problema é real e a solução humana é insuficiente, porque alimentar uma multidão de pessoas, eu paro para analisar assim, por mais que tivesse uma padaria próximo ao local, um supermercado, não teria suficientemente alimento para sustentar aquela multidão. Filipe, um dos discípulos, faz as contas do que tinham em espécie, em dinheiro, e verificou que só tinha 200 denários para poder comprar pão, que não seria o suficiente para alimentar aquela multidão. Era o salário de quase 8 meses de trabalho e ainda assim não seria o suficiente, convertendo essa moeda para a situação atual. Quantas vezes nos sentimos como Filipe? Olhamos para os problemas, olhamos para as situações, as dívidas, relacionamentos quebrados, sonhos distantes, projetos não executados, os planos fracassados, e a primeira coisa que fazemos é calcular com a nossa lógica humana e concluir: não há recurso suficiente, isso é impossível. Quantas vezes não já fizemos isso?
Quantas vezes não já nos decepcionamos com nós mesmos, com as nossas atitudes? E foi justamente o que aconteceu naquela situação. Filipe passou por essa situação vexatória de contar o dinheiro e tinha suficientemente inferior o valor que ele necessitaria para comprar de alimento para aquela multidão. Eu acho que naquela hora, naquele momento, bateu assim um desespero tremendo em Filipe. Puxa vida, tanta gente para nós alimentarmos e não temos recurso. E agora? O que fazer? Como providenciar, alimentar essa multidão? E o paradoxo do milagre já estava ali por perto, pouco nas mãos de quem pode tudo. E foi justamente o que aconteceu. Em meio ao pessimismo dos discípulos, surge um menino. Ele não tem um banco de alimentos, nem um plano de negócios. Ele tem apenas 5 pães e 2 peixinhos. Aos olhos humanos, era insignificante aquela situação. E aí a gente para analisar, puxa vida, como alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos? Eu acho que os discípulos olharam para um lado, olharam para o outro. O que fazer? Era justamente aquela situação que Jesus só estava observando como os discípulos iriam desenvolver a sua fé. André, o discípulo que traz a Jesus, o menino com os pães e os peixes, o apresenta e ainda pergunta: mas o que é isto para tantas pessoas, para tanta gente? E Jesus só observando até onde iria o potencial da fé de cada um deles. Aqui está o coração do devocional. O menino entregou o que tinha. Ele não se preocupou com a quantidade de pessoas que estavam ali. Ele deduziu assim: o que eu tenho eu vou contribuir. Junta um pouco meu com um pouco de outros e assim sucessivamente, e vai dar para alimentar as pessoas. Só que também aquela criança não sabia que a única alimentação, o único alimento disponível que tinha naquele momento era justamente o que ele carregava: 5 pães e 2 peixes. Ele não reteve o seu lanche, ele não escondeu. Talvez ele tivesse visto: puxa vida, é muita gente para o pouco que eu tenho, então eu vou deixar aqui escondidinho e eu vou comer caladinho. Não, a criança não fez isso. Ele ofereceu tudo o que possuía e entregou nas mãos de Jesus. Olha, só tenho isso aqui, 5 pães e 2 peixes. E mais que rapidamente, Jesus olhou, pegou aquele alimento em suas mãos, agradeceu a Deus, repartiu e não reclamou da quantidade. Ele simplesmente tomou aquela oferta, aquela doação que aquele menino fez, abençoou e pediu para que os discípulos começassem a repartir. A multiplicação aconteceu justamente na distribuição. O milagre não ocorreu quando os pães estavam empilhados no cesto, mas sim quando os discípulos começaram a entregar. Enquanto repartiam, o alimento se multiplicava em suas mãos. E aí a gente pode parar para entender esse contexto, que tudo que temos em mãos é apenas a nossa fé, é a nossa devoção em Deus, é a nossa acreditação no poder dele. E se nós temos apenas isso, já temos o milagre em nossas mãos. Porque quando junta a sua fé com o poder de Deus, o milagre acontece poderosamente na sua vida, no nome de Jesus. E aí, podemos aplicar essa situação em nossas vidas nos dias de hoje. O tamanho do nosso recurso, o tamanho do seu recurso, não importa. O que você tem disponível para ofertar, para doar, não importa.
O que importa é que, em vez de você depositar a sua confiança nos bens materiais, na sua conta bancária, enfim, naqueles recursos materialmente falando, e esquecendo da sua fé, da sua vida de intimidade com Deus, que é justamente isso que faz multiplicar as suas bênçãos. Você para analisar. Deus não está limitado. Deus não está limitado ao que você tem. Não importa se a sua conta está recheada, não importa se você está farto de saúde, não importa se você tem bens patrimoniais, não importa. Para Deus nada disso importa. O que Ele realmente se importa é com a sua fé, com a sua devoção, com a sua dedicação na obra dele, no trabalho dele, na seara dele. Quando você se entrega de alma e corpo, com o seu espírito, no Senhor Jesus Cristo, e apresenta-se a Deus para poder estar à disposição do reino dele, aí você vê as coisas fluírem. E eu torno a dizer, Deus não está limitado pelo seu saldo bancário, pelo seu tempo, pelos seus talentos, negativo. Ele é especialista em pegar o pouco que se tenha e transformar em muito. Você pode não ter nada, mas se você tem fé, já começou com uma grande valia. E se você tem pouquíssima coisa a ofertar, não tem problema também, porque ele é especialista em pegar o pouco e transformar em muito, desde que esse pouco esteja em suas mãos, ou seja, nas mãos de Deus. Por isso que eu digo a você, você tem que colocar nas mãos de Deus seu espírito, sua alma e o seu corpo. Se entregar mesmo completamente nas mãos de Deus, para que Ele possa fazer de você uma grande bênção, para que você possa servir de instrumento utilizado nas mãos dele, de canal de bênçãos espirituais, para você poder ser utilizado por Deus para abençoar outras pessoas. É justamente isso. Resta saber o que você tem oferecido a Deus. Pode ser pouco, mas entregue a Ele e vai se tornar instrumento de bênção. A escassez é uma oportunidade para o milagre. Se houvesse um grande supermercado ali, talvez não tivesse testemunhado o poder criativo de Jesus, porque eles queriam providenciar comida. E aí, esse bendito supermercado ia, querer fazer mais pães e bolos, e biscoitos e torradas, enfim. Ia querer fazer alguma coisa para poder alimentar aquela multidão. Mas o milagre não aconteceria. Mas Jesus Cristo não desceria o poder de Deus naquele local para mostrar para as pessoas que não é a quantidade, mas sim a qualidade. Deus permite situações de deserto e de fome para que a nossa fé cresça e para que a glória dele seja manifestada em nossas vidas. É por isso que eu tenho dito aqui em algumas mensagens, algumas ministrações, existe a vontade e a permissão de Deus. Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossas vidas para que a vontade dele seja prevalecida, para que ele possa mostrar para nós que somos dependentes dele, não somos autossuficientes. Se fosse assim, não precisaríamos de Deus. Mas somos filhos dele, somos criatura, imagem e semelhança do nosso Senhor. Portanto, nós temos o dever de estar sempre na dependência dele. E é justamente isso que acontece. O seu deserto financeiro, o seu deserto emocional de hoje, o que você está passando, as situações que você está enfrentando, as angústias, os problemas da sua vida, pode ser o palco do maior milagre da sua história. Essa escassez que você está enfrentando pode ser justamente a ferramenta que Deus vai utilizar para prover as coisas em sua vida. E fomos chamados para ser canais de bênçãos nas mãos de Deus. Não para sermos barreiras, mas para abençoarmos. Os discípulos poderiam ter mandado o menino embora.
Poderia ter comido o lanche escondido dele, mas eles levaram a oferta a Jesus e depois distribuíram. Você é um canal das bênçãos de Deus. O que você recebe de amor, de paz e recurso não é para ser acumulado, mas para ser repartido. É no ato de dar que recebemos. Em Lucas capítulo 6, versículo 38 diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a mesma medida que você medir, serás medido também. Na mesma medida que você doar, na mesma medida que você ofertar, vão ofertar a você também. Vão doar a você também. Ah, pastor, mas eu vou pegar o meu salário e vou dar todo para as pessoas. Não é nisso que eu estou falando. Não é nisso que nós estamos tratando. Nós estamos mostrando para você que é para você ter um coração generoso, que é para você ter um coração caridoso, que é para você fazer a mesma coisa que Jesus fez. Com o pouco que tinha, deu graças a Deus, repartiu e distribuiu. Se você tem 2 pães, não custa nada você doar 1. Se você tem 10 pães, não custa nada você doar 5 pães. Você não vai comer 10 pães sozinho. Primeiro porque tudo em excesso faz mal. Tudo demais é tão ruim quanto de menos. E se você pode ajudar, se você pode abençoar, se você pode doar, assim faça. E o resultado desse milagre, dessa multiplicação, foi surpreendente. Foi o resultado da obediência. Todos ficaram satisfeitos. Eles comeram e se fartaram. Houve sobra. Jesus mandou recolher as sobras e ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. A provisão de Deus não é apenas suficiente, ela é abundante, ela é transbordante. E a glória foi dada a Jesus. A multidão reconheceu: este é verdadeiramente o profeta. E aí nós paramos para analisar, paramos para perceber em todas as situações da nossa vida, quantas e quantas vezes, quando estávamos na fartura, agradecemos a Deus. Quantas e quantas vezes, quando estávamos na fartura, nós repartimos, nós distribuímos, nós ofertamos, nós ajudamos, nós doamos. E quando nós estamos na escassez, ficamos reclamando porque ninguém ajuda, queremos correr atrás e não conseguimos encontrar. É justamente isso que Deus fica observando. O seu coração generoso. O quanto você é generoso em sua vida. Quando você tem que pode ajudar, você ajuda? E quando você precisa de ajuda, será que Deus não olha para você com um olhar de misericórdia e não envia alguém para poder lhe abençoar? Por isso, reflita nessa mensagem de hoje. Analise direitinho como anda o seu coração. Veja se você está sendo generoso com as pessoas. Veja se você está sendo caridoso com as pessoas. Tem gente que tem condição de doar pelo menos uma cesta básica por mês. E nem um pacote de farinha, nem 1 quilo de farinha, eles fazem doação. Tem gente que tem uma centena de pares de calçados no guarda-roupa. Nem usa aquilo tudo. Porque só tem um par de pés. Mas vive com um guarda-roupa abarrotado de calçados. Calçados até que nem usa. Mas não pode doar um par para alguém que está com os pés no chão. Tem pessoas que o seu guarda-roupa é abarrotado de roupas. Às vezes tem roupas até que já estão sendo estragadas pelas traças. Nem usam. Mas não sabe fazer uma doação. É preferível que deixe lá no guarda-roupa, que perca as roupas para as traças, do que fazer uma doação para uma pessoa que está desagasalhada. Tem pessoas que jogam comida fora.
pratos e pratos de comida fora, no lixo, mas não sabe fazer uma marmita, não sabe preparar um prato para doar para alguém que passa na rua necessitado pedindo um prato de comida porque está morrendo de fome. Vamos rever o nosso coração, vamos rever os nossos conceitos e vamos ver se Deus está se agradando dos nossos procedimentos. Como é que você quer que os milagres aconteçam na sua vida se nem com o pouco que você tem você está sendo generoso? Como é que você quer ser abençoado por Deus se nem com aquele pouco que você tem você não sabe dividir para abençoar outras pessoas? Ah, pastor, mas eu não vou conseguir resolver o problema do mundo. Não importa se você vai conseguir resolver ou não. Você tem que fazer a sua parte. Lembra da história do Rei Leão e do Beija-Flor? Diz a lenda que a floresta estava pegando fogo. O Rei Leão, como era o rei, o mandante da floresta, começou a pedir aos animais que fugissem, que se salvassem, que evadissem do local, porque a floresta estava incendiando, estava pegando fogo. E quando ele passou num determinado local, ele viu um beija-flor, aquele passarinho do biquinho curtinho, ia lá no rio, pegava um pouquinho d'água e jogava no fogo. Voltava lá, pegava um pouquinho d'água e jogava no fogo. E aí ele parou perto do beija-flor e perguntou: você vai conseguir resolver o problema? Você vai conseguir apagar o incêndio da floresta? Sabe qual foi a resposta do beija-flor para o Rei Leão? Eu só estou fazendo a minha parte. Aí a gente para analisar na nossa vida secular. Se cada um fizer a sua parte, talvez a gente consiga diminuir em uma grande porcentagem os sofrimentos da humanidade. Não iremos resolver tudo, mas em compensação estaremos nos espelhando igual ao bom samaritano, que não mediu esforços para ajudar aquele homem que estava caído à beira da estrada, que foi assaltado, foi massacrado, bateram nele, roubaram ele, e o bom samaritano, que nem conhecia nem do povo daquele cidadão era, mas não mediu esforço para ajudar. Pagou uma hospedaria, pagou uma pessoa para cuidar das feridas daquele homem, pagou alimento e ainda disse para o dono da hospedagem: quando eu voltar, passarei aqui novamente, e se caso e porventura precisar de fazer um novo pagamento por mais coisas que serão utilizados, assim eu farei. Nem era amigo, nem era da família, nem era conhecido, e tampouco não era do mesmo povo. Mas talvez a bondade de Deus no coração daquele bom samaritano estendeu a mão e ajudou aquele necessitado. Que possamos rever os nossos conceitos, que possamos abrir os nossos olhos e o nosso coração para ajudar ao nosso próximo. Lembre-se do segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ame as pessoas como você quer ser amado. Trate as pessoas como você quer ser tratado. Ajude as pessoas como você quer ser ajudado. E assim, os milagres de Deus, as bênçãos divinas recairão sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus. E agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, nos acompanhe nesta oração. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus e nosso Pai, maravilhoso, tremendo, longânimo, bondoso, piedoso Pai Celeste, nós te louvamos pelo dom da vida. Sem ele não estaríamos aqui falando do teu amor, do teu evangelho, das tuas bênçãos para com cada um de nós. Nós te louvamos pela tua infinita misericórdia para conosco. A tua infinita misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Por que eu digo isso? Porque de muitas vezes somos falhos, somos errantes, pecamos. E mesmo assim o Senhor usa da tua infinita misericórdia para nos perdoar, para nos purificar, para nos lavar no sangue de Jesus Cristo, o qual nos limpa de todo mal.
Pai amado, nós te pedimos que o Senhor possa continuar usando desta tua infinita misericórdia. De muitas vezes falhamos contigo, falhamos com o nosso próximo, falhamos com nós mesmos, na questão do amor, da ajuda, da caridade, do estender a mão, do ser piedoso, do ser amável com as pessoas. De muitas vezes nós queremos as coisas só para nós, nós queremos as bênçãos para nós, mas não olhamos que o nosso próximo, que o nosso vizinho, que o nosso semelhante está precisando mais do que nós. Nos perdoa, Pai, por esta ignorância. Nos perdoa, Pai, por esta covardia. Nos perdoa, meu Deus, porque de muitas vezes somos ingratos para contigo. Recebemos muito do Senhor e não chegamos a agradecer. Nos perdoa por isso também, meu Pai. E eu quero te apresentar neste momento a cada pessoa que ora juntamente comigo. Que o Senhor possa estender as tuas potentes mãos sobre a vida deles, derramando do teu poder, da tua glória, da tua graça e da tua unção sobre essas vidas. Que o Senhor possa transformar essas mentes e esses corações. Que o Senhor possa liberar cura, libertação, salvação, renovo espiritual. Que cada um de nós tenhamos mais amor, mais cuidado com o nosso próximo, para que possamos verdadeiramente nos comportar como legítimos cristãos. Que possamos nos espelhar no teu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo apenas para fazer o bem, apenas para ajudar, apenas para salvar, para curar, para libertar, para alimentar, tanto espiritualmente quanto materialmente. Que possamos nos espelhar nos passos de Jesus Cristo, que possamos seguir pelo caminho do teu Filho Jesus e assim reproduzir tudo aquilo que ele fez para a humanidade no nome de Jesus Cristo, Pai. Que possamos nos converter cada vez mais dos nossos maus pensamentos, dos nossos procedimentos errôneos, do nosso egoísmo. Quanto egoísmo nessa terra, meu Deus. Pessoas com tanto e podendo ajudar a muitos. É muitos sem nada e poucos com tudo. Precisamos rever esses conceitos, meu Deus. E que o Senhor possa tocar nas mentes e nos corações das pessoas, para que elas possam ser cada vez mais amáveis, para que elas possam ser cada vez mais contribuintes para o teu reino. Que o Senhor possa olhar para cada um com o teu olhar de misericórdia. Que o Senhor possa enviar o teu Espírito Santo a sempre estar orientando a caminharmos pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, pelo caminho da salvação. E que possamos cumprir verdadeiramente com os mandamentos, com as ordenanças, com os ensinamentos do Senhor Jesus. Essa oração eu te faço através do nome de Jesus Cristo, teu Filho, aquele que vive e que reina, não só hoje, mas eternamente. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que o Espírito Santo possa sempre lhe conduzir pelo caminho da verdade e da salvação. E que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor para te livrar e te guardar de todos os males. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para receber notificação de novas mensagens. Curta cada mensagem clicando naquele botãozinho do joinha, do gostei, do like. E pegue esses vídeos e espalhe para o máximo de pessoas que você conseguir. E só assim estaremos ensinando a cada uma dessas pessoas a serem generosas no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu lar, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Um forte abraço no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.